Dia de Internacional, o Colorado tem uma oportunidade de ouro para vencer dentro de casa o duelo diante do Atlético Mineiro e praticamente dar adeus à luta contra o rebaixamento. Além disso, um triunfo faz com que o Internacional suba na tabela de classificação e possa mirar algo a mais dentro do Campeonato Brasileiro. Mas vamos um passo de cada vez. Chegou a hora do nosso especial pré-jogo, as escalações, arbitragem, previsão de público e tudo mais sobre o confronto a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora projetar o duelo entre Internacional e Atlético Mineiro, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, duelo que começa às 18 horas e 30 minutos no estádio Beira-Rio. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e vamos juntos rumo à meta dos 20 mil inscritos aqui no canal, tá certo, gente? Colorado entra em campo, final da tarde, início de noite, 18 horas 30 minutos, estádio Beira-Rio, cerca de 20 mil torcedores são esperados para este duelo. Por mais que tenha havido uma convocação por parte do presidente Alessandro Barcelos, muitos ex-jogadores do Inter foram convidados também para fazer esse convite, Nilmar, Bolívar, próprio Rafael Sobes na 4D Esportes, enfim, muita gente está pedindo o apoio do torcedor para que o torcedor esteja no estádio Beira-Rio. Como eu já destaquei aqui em outros conteúdos durante essa semana, eu faço meu pedido também. Vá ao estádio. Tem condição? Vai ao estádio Beira-Rio. Os ingressos estão muito acessíveis. Obviamente que a gente sabe que é por conta dessa situação, mas somente o torcedor é quem vai salvar o Inter nesse momento conturbado da temporada, e uma vitória hoje sobre o Atlético Mineiro será fundamental, principalmente pelos resultados paralelos que já aconteceram na rodada do Campeonato Nacional. Então, gente, se tá na dúvida e tiver como, vá ao estádio Beira-Rio acompanhar Inter e Atlético Mineiro. R$20 para quem não é sócio, o sócio só precisa fazer o check-in que estará confirmado no estádio Beira-Rio para este duelo. Para um jogo onde o técnico Ramon Dias e o Emiliano tiveram a semana inteira para preparar a equipe do Internacional para esse duelo contra o Atlético Mineiro. Foi uma semana também para recuperar o Vitão, jogador que acabou tendo um estiramento e foi desfalque do Inter na última partida, então há uma expectativa que ele retorne e seja o titular, mesmo que ainda não esteja 100%, não esteja nas plenas condições para o jogo, mas por um caráter decisivo, uma necessidade, o Vitão vai para o sacrifício e vai para este compromisso. Por isso, o time do Internacional não tem muitos mistérios, não tem muitas dúvidas, a manutenção da linha de 3 zagueiros ela vai ocorrer e a linha de 4 no meio de campo, mais o trio de ataque lá na frente. Por mais que o Ramon Dias tenha testado durante a semana um time sem o Carboneiro, o colombiano será titular nesta tarde. Time do Internacional, pessoal, vamos lá, tá na tela para vocês. Ivan será o goleiro, Vitão, Gabriel Mercado e Vitor Gabriel, essa é a tendência da linha de 3 zagueiros. Bruno Gomes na lateral direita, Luiz Otávio, Thiago Maia e na lateral esquerda o Bernabei e o trio de ataque Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Este deve ser o time do Internacional mandado a campo para enfrentar o Atlético Mineiro por mais uma rodada do Campeonato Nacional. Essa é a expectativa, esses são os 11 que o Internacional deve mandar a campo para buscar 3 pontos fundamentais no Campeonato Brasileiro. E vai enfrentar um Atlético Mineiro que deve atuar com a seguinte formação: o finalista da Copa Sul-Americana deve preservar alguns nomes, mas a tendência de time é essa aqui: Everson no gol, Juan, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Caio, o Caio Paulista, Alexander ou Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard, na frente Dudu e Rony. Há uma dúvida entre o Hulk e o Dudu, principalmente pelo desgaste que esses dois jogadores acabam tendo por conta da Copa Sul-Americana na classificação da equipe contra o Independiente Del Valle. A arbitragem da partida será do carioca Alex Gomes Stefano, auxiliado também por dois bandeirinhas do Rio de Janeiro, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e o Thiago Henrique Neto Correia Farinha. São os 3 árbitros do jogo. O VAR será também
Do Rio de Janeiro, o Eduardo Nunes Braga, e o quarto árbitro será de Alagoas, o Márcio dos Santos Oliveira. Time do Inter, time do Galo, arbitragem, 20 mil pessoas no estádio Beira-Rio. E aí a gente vai para atualizar a tabela de classificação, mas antes a gente precisa falar sobre a Autopeças OK. Passa lá na Autopeças OK e segue @autopeçasok. No dia 16 de novembro vai ter o super feirão da Autopeças OK lá na loja de Taquara, a loja da Autopeças OK em Taquara. Lembrando que a Autopeças OK tem 5 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, é referência no segmento há quase 40 anos, e nesse dia 16 de novembro eu estarei lá, a equipe do Voz do Gigante também, convidados especiais para esse grande feirão da Autopeças OK, dia 16 de novembro, na loja de Taquara. Estou esperando todos vocês, a gente vai trocar uma ideia, falar sobre o momento da dupla Grenal. Espero que até lá, né, em meio à data FIFA, a gente já esteja mais tranquilo em relação à classificação do Inter no Campeonato Brasileiro. Então, Autopeças OK, segue @Autopeças OK e tem o QR Code aqui na tela. Agora eu quero falar com você sobre a tabela de classificação, e isso é um ponto muito importante, gente, porque os resultados ajudaram o Internacional, tá? O Vitória perdeu, como era de se esperar, para a equipe do Cruzeiro, fora de casa no estádio do Mineirão, pelo placar de 3-1, e o Santos e o Fortaleza ficaram no empate em 1-1. Isso representa que as duas equipes que estão atrás do Inter pararam, né, em questão de pontuação. O Inter vencendo hoje pode abrir novamente 7 pontos para a zona do rebaixamento. E aí, faltando 7 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, muito dificilmente o Colorado continuará nessa briga contra o rebaixamento, tá certo? E tem um ponto positivo também, porque mais 2 adversários do Inter jogam hoje, tá? Além do Atlético Mineiro, que é um confronto direto, o Inter vai enfrentar, ou observar, melhor dizendo, o Bragantino e o Ceará. Bahia e Bragantino jogam na Fonte Nova, Ceará e Fluminense jogam na Arena Castelão. Se o Ceará e também o Bragantino não vencerem os seus jogos, combinado com uma vitória do Inter, o Inter subirá para a 12ª colocação, abre os 7 pontos do Z4, e eu sei que o pessoal não gosta, mas a gente precisa também atualizar, né? Ficaria a 9 pontos do G7, já que a Libertadores já está confirmado para G7, né? Vaga para Libertadores, e a 4 pontos do G8, que existe uma possibilidade, já que Fluminense, o próprio Vasco e o Cruzeiro seguem na briga pelo título da Copa do Brasil. Então o Inter pode também continuar se aproximando dessa parte de cima da tabela. O momento não é esse, tá? A gente vai pensar mais para frente nisso. O importante hoje é vencer e escapar dessa briga contra o rebaixamento. E agora também, gente, para a gente fechar, eu quero trazer alguns números do confronto, e esse é um dos planos que eu tenho para o canal, tá? A gente vai falar bastante sobre curiosidades. E o histórico do confronto entre Internacional e Atlético Mineiro é um deles, tá? São 80 jogos disputados, 33 vitórias do Inter, 19 empates e 28 vitórias do Atlético Mineiro. O Colorado tem vantagem diante do Atlético Mineiro nesse confronto. 101 gols marcados pelo Inter, 96 gols marcados pela equipe mineira. A última vitória do Colorado dentro do estádio Beira-Rio foi em 2022, ou seja, o Internacional aí luta contra o tabu também importante, né? 23, 24, o Inter não venceu a equipe do Galo nos jogos no estádio Beira-Rio. Agora precisa retomar essa, né? Precisa retomar a ponta, se podemos dizer assim, nesses confrontos dentro do estádio Colorado. A última vitória foi em 2022, como eu destaquei, por 3-0, destaque para os 2 gols do Maurício e também o gol do Wanderson. Vocês estão vendo os gols marcados pelo Internacional naquela partida em 2022, onde o Inter estava naquele momento de embalo no Campeonato Brasileiro, busca da parte de cima do campeonato. Foi a melhor temporada do Inter nos pontos corridos, mas tinha um Palmeiras que estava absurdo e ganhou, né, de braçada, né, o Campeonato Brasileiro daquela temporada. Mas vocês viram aí, né? Maurício 2 vezes e também o Wanderson marcaram os gols da vitória do Internacional diante da equipe do Galo. Tá certo, gente? Passa lá na KTO, kto.bet.br, te registra, faz teu cadastro. Para esse jogo tem chance extra, ou seja, apostas até R$10 com odds superiores a 3 no mercado de seleção de 3, né? Criou a aposta, 3 seleções de mercados. A meu palpite para hoje é vitória do Inter, mais de 2 gols e meio,
para este compromisso e o Carboneiro tem uma finalização pelo menos no gol. Esse é o meu palpite para o duelo de Internacional e Atlético Mineiro lá na kto.bet.br, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, deixa teu palpite quando vai ser o jogo e não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo, hypar esse vídeo que é muito importante. Tá certo, gente? Bora Colorado, vamos buscar esses 3 pontos. Valeu!